Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito interessante a todos vocês. Creio eu que vai ser muito importante para todos vocês, porque no meio de muitas coisas que acontecem no mundo todo, a gente acredita em partes assim que o tempo é nosso curto. E em partes tá certo. Só que tem um porém, é que as pessoas que por mais que falem isso, elas não se tocam que tem certos detalhes assim em que nós devemos nos atentar ao longo do tempo e como que isso pode afetar a nossa vida. Vamos para o vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e que com isso peguem a sua bebida favorita no caso, ou no meu caso, um cafezinho aqui. E nisso então, eu quero que vocês façam então esses 3 favores aqui para mim, fazendo o favor. Se inscrevam no canal, dê o like e compartilha. Assim vocês vão me ajudar bastante com isso e que com isso vocês vão espalhar esse vídeo meu e que acredito que vai ser muito importante a todos. A ideia desse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre o tempo. Acredito que durante um bom tempo assim que eu estou morando sozinho e ainda mais no exterior, eu não moro no Brasil, eu moro no Japão por um tempo assim agora, no exato momento. Eu pretendo voltar particularmente no momento em que estiver com uma condição financeira melhor, no caso. Mas a questão é que, tipo, quando a gente olha sobre a ideia do tempo, as pessoas acreditam que elas não conseguem colocar muito valor sobre isso. Por mais que elas acreditem que realmente o tempo tem muito valor, algo extremamente valioso, na prática, muitas vezes as pessoas estão muito apressadas em adquirir algo, conquistar alguma coisa, de possuir algo, em que, por mais que falem na teoria, na prática não é mais ou menos isso. Eu fui vendo uma palavra uma vez, em torno de uns 12, 13 anos assim, eu vi uma palavra muito interessante de um cara chamado Pastor Thiago Brunet, em que ele perguntou o seguinte: o que é a coisa mais valiosa do mundo? Então, a gente pensou assim, tipo, ele falou, é muito dinheiro em real, é muito dinheiro em dólar, é o ouro, é muitas ações, o Bitcoin, o que é, tipo, realmente, tipo, algo muito valioso. E ele falou que não era nada disso, e sim, o tempo. Porque tudo que a gente consegue comprar e vender, a gente consegue com o próprio tempo. A gente consegue basicamente fazer isso sem nenhum problema. Quando a gente percebe sobre o tempo em si, a gente vê que o tempo a gente sempre vai gastar, porém ele nunca vai voltar pra gente. Ele é algo assim muito escasso e que com isso que o nosso tempo, nós devemos olhar que nós devemos gastar o nosso tempo da melhor forma possível e que com isso não ter muito gasto assim meio que supérfluo, por assim dizer, gastos com tempo de forma desnecessária. Por isso que muita gente vem e fala que tem alguma coisa que está fazendo e está fazendo por horas e vê que não vai agregar em nada, ela vai usar esse termo que está perdendo tempo. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante também é que ninguém vence do homem paciente. Por mais que essa pessoa coloque muito tempo em alguma coisa, ela está colocando tempo em algo que ela acredita que vai ter valor. É algo que para ela, por mais que no curto prazo não te dê o retorno imediato, ela vai dar assim muitos resultados ao longo do tempo, porque essa pessoa deu muito tempo para que isso pudesse acontecer. Um exemplo disso é você juntar dinheiro. Juntar dinheiro, particularmente em poupança ou só juntar dinheiro, infelizmente não vai tornar você uma pessoa rica, por mais que você junte por décadas o dinheiro em si, 20, 30 anos em si. Porém, se você fizer isso com ações, com fundos imobiliários, com próprias criptomoedas, assim, ou se você souber comprar e vender na hora que estiver no bom momento, você sim consegue ter uma valorização incrível dentro do seu patrimônio e que com isso você não vai nem perder o poder de compra sobre o seu dinheiro, porque se valorizaram tanto ao ponto de você ganhar dinheiro e ainda por cima você ganhar da inflação por cima. E isso não é só apenas financeiramente. Muitas vezes a gente pode colocar isso, por exemplo, por um estudo, por uma faculdade que a gente
quer muito fazer, então com isso a gente vai colocar 5 anos estudando nessa tal área e depois a gente vai se formar nessa tal área. Uma coisa também é você estudar por conta, estudar, por exemplo, investimentos, estudar, por exemplo, vendas de um comércio, vender doces, salgadinhos, assim. Ao longo do tempo você vai adquirir clientes ou até pessoas que possam acessar seu conteúdo e que com isso você vai conseguir vender por mais pessoas. Então, a ideia de ter o tempo a seu favor e ser paciente, você vai basicamente vencer muito mais acima da média, porque esse é o problema das pessoas, porque as pessoas não dão tempo para o tempo, dê tempo para o tempo. Não adianta nada as pessoas serem pessoas incríveis com capacidades incríveis de conhecimento, de força e de todo tipo de qualidades incríveis, mas se ela não souber ser persistente e ela entender que o que ela tá fazendo é conforme o tempo, porque as pessoas acreditam muito que apenas com o esforço, apenas com dom, muitas vezes, pode adquirir a tal lugar. Porém, tem pessoas que nunca tiveram esse dom ou nunca tiveram esse talento, basicamente, mas elas sempre tentaram por muito e muito tempo. Elas sempre persistiram, elas sempre perseveraram e que ao longo do tempo elas se tornaram pessoas que estão dentro da média das pessoas que se esforçam muito ou têm um talento nessa área e que ela não tá no nível de uma pessoa que tem um dom, basicamente. Porque uma pessoa que tem um dom, basicamente, ela nasceu e ela sabe fazer isso, essa tal área, de uma forma em que muitas pessoas ou poucas pessoas não conseguem fazer que nem ela. Quer dizer, basicamente não conseguem fazer o que essa pessoa faz. E isso é muito interessante se notar. E ainda por cima, não só, tipo, no conhecimento geral, entre outras coisas do tipo, a gente pode até ver dentro da Bíblia, por exemplo, se vocês olharem, por exemplo, o capítulo inteiro de Eclesiastes, capítulo 3, vocês vão ver que tem tempo para tudo, basicamente. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o tempo que pode acontecer ou não acontecer as coisas. Então é muito bom e interessante vocês lerem esse capítulo da Bíblia, por mais que vocês não tenham nenhuma religião ou coisa do tipo, eu recomendo muito. E se vocês pegarem até uma parte assim para praticar na vida do dia a dia, vocês vão entender muito bem o que eu tô falando nesse vídeo. E que a ideia também é que os melhores resultados também são os que damos muito tempo. São aqueles que em algo, basicamente, tipo, a gente dá muito tempo em algo que pode ser construtivo e que com isso a gente pode usufruir dele. Por exemplo, a gente investir muito na parte da nossa saúde, em se alimentar bem, a gente fazer uma academia com consistência, ter hábitos saudáveis no geral. E que com isso você vai ter muito mais longevidade à sua vida, você terá muito mais ânimo e forças ao longo do tempo, em que você vai conseguir fazer muito mais coisas do que uma pessoa que não fez basicamente nada em questão da sua própria saúde. Outra coisa também é questão de estudo, de conhecimentos, assim, em que a pessoa que não entende nada de conhecimentos no geral e basicamente ela nem quer se esforçar, essa pessoa vai estar fadada a ficar para trás, enquanto outras pessoas que estão sempre querendo se aprimorar, sempre querendo ter algum conhecimento a mais para que possa dar bons resultados para ela, essa pessoa vai andar muito para frente e pode avançar cada vez mais. E a ideia também, eu vejo, é que o motivo de eu ter criado o meu canal no YouTube, de ter criado o nome O Investidor de Tempo, é basicamente em que eu tava pensando no que eu ia colocar no nome no canal no YouTube, porque antes era só o meu nome, porque antes eu não tinha ideia do que eu vou colocar, sabe? E eu não queria estar só limitado à ideia de só finanças, investimentos, economia. Eu queria também ter um pouco mais de conteúdos a mais que eu queria falar. Eu acho interessante que tudo que eu fiz ao longo do meu tempo, eu dei tempo para as coisas. Eu entendi que isso não vai ser para sempre, não vai ser algo que vai ser muito rápido. Eu percebi que vai ser algo em que eu preciso demandar tempo nessa área, nesse exato momento, porém, ao longo do tempo, eu vou receber esses resultados. Um exemplo disso é que quando eu vi que eu saí muito cedo da casa dos meus pais,
E ainda por cima, eu fui morar no exterior, fui morar no Japão. Tipo, é algo que poucas pessoas iriam pensar sobre pra fazer isso, sabe? É uma alternativa assim que muitas pessoas não têm, tipo, nem colocam na cabeça essa ideia de ir em outro país. Porque as pessoas assim que são mais jovens, elas tendem a querer aproveitar mais a vida. E eu não discordo nem nada do tipo. Mas a tendência é, tipo, elas querem, tipo, aproveitar mais o agora, já que são jovens e que acreditam que possivelmente por estarem mais velhos, acreditam também que vai ser mais difícil de aproveitar. E em partes eles estão certos. Só que o problema é que e tem esse período aí, também eles exageram muito na ideia de curtir a vida, a ideia de aproveitar agora. Eles exageram muito. Então, em consequência disso, eles não pegam para se capacitar, eles não pegam para estudar, eles não pegam para cuidar da própria saúde. Enfim, essas pessoas acabam meio que se tornando cada vez mais folgadas, assim, acabam meio que ficando cada vez mais confortáveis com a vida delas em si. Então, elas não têm aquele interesse ou aquela vontade ou a ambição de querer algo a mais. E eu, sendo bem sincero, eu queria muito falar pra vocês que existe sim uma forma de vocês equilibrarem a sua vida, de equilibrar tudo, a questão de diversão, trabalho, estudos. Infelizmente, nós temos que tomar certas decisões que, se você quiser estar acima da média das pessoas, você quer ser uma pessoa totalmente fora do normal, ser uma pessoa muito incrível diante das pessoas, nós temos que pagar um preço muito caro, infelizmente, e foi o que eu paguei particularmente no meu caso, de eu trabalhar muito e estudar muito. Eu fiquei um tempo assim trabalhando, tipo, só pra ter ideia, pessoal, de trabalhar tipo em torno de 10, 12 horas de trabalho por dia em uma fábrica por um período de quase 7 meses. E às vezes eu trabalhava até mais, às vezes. Então, e depois, ao longo do tempo, eu peguei para estudar cada vez mais. Agora, hoje em dia, depois de um bom tempo trabalhando muito e estudando muito, eu decidi então desacelerar as coisas, porque eu particularmente consegui ter um colchão de oportunidades para mim. Consegui ter muito mais gama de conhecimento, ter muito mais também uma parte financeira boa no geral. Então, por isso, eu também estou meio que desacelerei muito na questão da parte do meu trabalho e também na parte dos meus estudos. Ainda continuo estudando, porém não na mesma intensidade, e que com isso eu vou, ao longo do tempo, viajar um pouco mais, aproveitar um pouco mais as coisas. Então, essa é a ideia. Por mais que você possa desequilibrar um pouco no sentido no começo, para você querer alcançar um pouco do seu objetivo, mas depois, ao longo do tempo, que se você perceber que já conseguiu alcançar uma meta em que você nunca pensava que ia alcançar, é bom também desacelerar um pouco, e que com isso vocês também possam voltar a ter um pouco de equilíbrio, entendeu? Depois vocês conseguem ter o equilíbrio de estudar, trabalhar, cuidar da saúde, que com isso vocês também possam usar o seu lazer também a seu favor também, para poder descansar. Então, isso que eu tenho para falar para vocês. Infelizmente, eu queria ter muito a poder falar para vocês que existe sim uma forma de equilibrar a sua vida, porém, enquanto a gente é jovem, a gente tem que desequilibrar um pouco pra gente colocar mais nos estudos e trabalho, para depois a gente colocar o equilíbrio sobre as nossas vidas em si. Porque enquanto a gente é jovem, enquanto eu, no meu caso, eu sou jovem, no caso, vou fazer 23 anos em agosto, eu tenho um pouco mais de energia de arriscar um pouco mais, tenho um pouco mais de energia de fazer as coisas a mais. Então, por isso que eu decidi então trabalhar mais e estudar mais nesses tempos, porque eu sei que quando eu chegar a uma idade eu não vou conseguir fazer isso. Então, com isso, eu vou ter que viver uma parte de vida equilibrada. A minha situação de saúde e também da idade futuramente não vai me proporcionar isso. Então, com isso, eu estou aproveitando agora, para depois eu ter uma vida equilibrada e com uma estabilidade financeira muito boa, e também com conhecimentos assim, no geral, não só na parte mediana, mas acima da média de muitas pessoas, que é algo que eu quero muito ter. Então, esse é o conselho para todos vocês que realmente querem estar fora da média, querem estar acima da média e se tornarem pessoas incríveis. E para as pessoas que não têm tanta essa ambição sobre isso, respeito totalmente, eu entendo condição de vocês, assim, não é pra todo mundo.
é algo assim que particularmente requer muito trabalho e requer muita coisa da gente, e não tem problema nenhum você viver uma vida equilibrada. Porém, para você alcançar os seus objetivos, se você viver uma parte de vida equilibrada, você tem que estar ciente de que você vai demorar um pouco mais de tempo para alcançar os seus objetivos. Porque já que você não tá colocando tanto o empenho assim, tanta gama assim, tanto gás assim no seu trabalho e nos seus estudos, você tem que estar ciente então de que você vai ter que doar o seu tempo em si. Você tem que doar mais tempo para um dia alcançar o objetivo que você quer. E isso não é nenhuma palavra para desmotivar você. É apenas duas escolhas que você tem que fazer. De você desequilibrar um pouco o começo da sua vida para estar cada vez mais capacitado muito mais rápido, ou doar tempo para essa área, mas você nunca parar. Você pode ter uma vida equilibrada. Então é isso que eu tenho para dizer a todos vocês nesse exato momento. Então por isso que eu criei esse nome aqui do canal no YouTube chamado Investidor de Tempo, porque assim eu quero criar conteúdos e vídeos para todos vocês em que você possa assistir esses vídeos e que com isso você possa investir mais o seu tempo, você possa investir o seu tempo em conhecimento, seu tempo em outras áreas assim, não que, por mais que eu fale um pouco mais de economia, investimentos, entre outros, pode ser que eu possa te dar um pouco do norte do que eu posso estar falando, mesmo falando de forma indireta para você. Então com isso eu espero que todos vocês gostem desse vídeo. É apenas uma breve explicação do motivo de eu ter colocado esse nome, Investidor de Tempo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Aproveite também, eu quero que vocês deem um like, se inscrevam no canal e também com isso compartilhe esse vídeo. Assim vocês vão me ajudar bastante. Tenham uma boa semana também e boa sorte nos campos de batalha. Até mais, falou!